Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Dimitri Coan e eu vou gravar aqui para vocês essa aula falando sobre a teoria polivagal e procurando analisar os principais aspectos do trauma emocional. Espero contribuir com vocês, seja na sua intervenção com outros pacientes, seja no seu dia a dia, com a sua própria ansiedade, seus desafios. Espero estar contribuindo para que vocês tenham um melhor entendimento de vocês mesmos, do funcionamento emocional, do sistema nervoso, central, periférico, tá? E eu preparei aqui uma apresentação para a gente falar sobre a teoria polivagal do neurocientista Stephen Porges, que foi muito utilizado pelo Peter Levine, que foi o criador da psicoterapia corporal chamada experiência somática ou somatic experiencing, a qual eu sou formado e utilizo muito na minha clínica de psicologia para tratar de pessoas com muita ansiedade, com pânico, com muitos medos e fobias, dentre outras questões. Então eu vou abrir aqui para gente. Vou me recolher aqui ao cantinho da tela. Bom, nosso tema é a regulação e desregulação emocional dentro da perspectiva da teoria polivagal do neurocientista Stephen Porges. Então, o neurocientista Stephen Porges postula que o sistema nervoso autônomo, ou seja, que funciona sozinho, possui três vias distintas: uma para segurança e conexão social, tá? Dá para ter segurança sem a conexão social. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, vamos colocar aqui em três vias: segurança e conexão social, a mobilização de defesa, que está relacionada à luta e também fuga, e uma terceira via relacionada à imobilidade ou colapso, que é quando o animal, seja um animal mamífero ou sapiens, ele chega numa situação onde sente que não pode fazer mais nada, que está impotente, aí entra esse sistema de imobilidade e colapso. A regulação emocional, para a gente se entender aqui, se refere à capacidade de controlar e modular as emoções de forma saudável e adaptativa. Então, quando eu, vamos supor, recebo uma crítica de alguém e fico com aqueles estados aqui entalados, ou na garganta, ou no coração, ou fico com dificuldade mesmo de respirar, de me sentir bem, isso significa que eu estou desregulado. Eu entrei em alguma ativação de medo, de luta, de fuga ou de congelamento, em maior ou menor grau. Dá para entrar em duas vias ao mesmo tempo. Eu posso ter um congelamento numa parte do meu corpo, né, no tórax, por exemplo, ou na garganta, ou nas pernas, e posso ter uma energia extra nas mãos de luta, por exemplo, uma vontade de ficar mordendo os lábios ou roendo as unhas. São ativações de luta que a gente encontra nos estados ansiosos. Muitas vezes a pessoa está no estado ansioso, com comportamentos sem controle, seja consumo de substâncias, compras compulsivas, ou até um estado de estresse desproporcional às circunstâncias e está na ativação de luta. Então, para esse tipo de pessoa, é muito importante aprender a desativar o estado de luta, tá? Muito bem. Então, o Stephen Porges, ele estudou um nervo que Darwin chamava outrora de nervo pneumogástrico, tá? Que ele é um nervo que
a gente encontra ramificações no tórax, né, pneumo e gástrico, nos órgãos digestivos. Mas esse nervo, o nervo vago, ele sai daqui da vértebra C1, se ramifica pelo ouvido, tá? Ele é ativado quando a gente ouve a voz humana, tem que distinguir entre tonalidades. Por isso que a música, ouvir música, é uma forma da gente estar ativando o nervo vago, né? E já introduzindo aqui, ele está ligado principalmente ao ramo parasimpático, o ramo de descanso e digestão. Então, ouvir música, qualquer ramificação do nervo vago que estimule ele vai contribuir para a ativação do sistema nervoso parasimpático. O nervo vago ele passa pelo ouvido médio, ele passa pela face, pela garganta, pelo tórax, né? Então, pela face, significa que quando nós estamos interagindo, fazendo expressões faciais, mudando o tom da voz, falando. Por isso que falar calma, vocês já perceberam? E é por isso que todas as linhas da psicologia ajudam. Independente dos seus métodos, é claro que eu tenho minhas preferências metodológicas, mas eu digo aqui que todas as linhas da psicologia ajudam para quem precisa se expressar, se organizar. A orientação é algo muito importante. Falar, ser ouvido, interagir, tudo isso vai estar estimulando a porção ventral do nervo vago. Então, já falando nas ramificações aqui, né, a gente tem a ramificação do nervo vago ventral, que está relacionada a essa região de interação social, que quando estimulada nos traz sentimentos de segurança, e essa é a base da civilização, tá? Esse funcionamento do vago. Tem a porção dorsal, tá? Que é a porção que vai para a imobilidade tônica. Bom, então o próprio nervo vago ele tem uma porção, né, que quando a gente está totalmente impotente, nós temos uma última chance que a vida nos dá, né, para não sentir dor caso um predador nos pegue, ou para desativar a agressão de quem está me atacando. Eu também posso entrar em mobilidade tônica, é um mecanismo de adaptação, análogo ao mimetismo, onde a gente não, né? Os animais, alguns seres, alguns insetos, talvez, se escondem produzindo, né, uma paisagem no seu próprio corpo que esteja de acordo com a paisagem cromática do ambiente. Então, isso seria uma analogia ao nossa ativação de mobilidade tônica. O chefe vem, dá um esporro, fica todo mundo quietinho, né? Porque quem falar um pio ali vai, talvez, ser o bode expiatório da vez, tá? Então, eu vou falar agora, por enquanto, nessas duas vias, né? O vago ventral e o vago dorsal. O ramo vago ventral, sistema social, ele promove conexão social, segurança, confiança, né? O que ativa o sistema ventral? Práticas cognitivas e somáticas, tá? Podem estar ativando a porção ventral, práticas cognitivas, onde envolva fala, onde envolva alterações de pensamento que tragam orientação, reformulações de pensamento que tragam orientação, tá? E o que são práticas somáticas? Práticas somáticas são práticas de movimento ou de atenção ao corpo. Ambas as vias de práticas somáticas ativam essa porção ventral do nervo vago, tá? O ramo vago dorsal, sistema de imobilização desencadeia reações de defesa em situações de ameaça extrema. Então, o ramo dorsal do vago é aquele
é aquela ativação que eu acabei de comentar, de imobilidade tônica, de congelamento. Mas também a gente percebe quando as pessoas têm um trauma relacionado à porção vagal dorsal, nós vemos olhares perdidos, uma sensação de que é difícil se conectar com essa pessoa, ou se você é essa pessoa, você tem uma dificuldade de se conectar com os outros, de olhar nos olhos, de ter aderência, até de encostar, o toque não tem tanta firmeza, às vezes quando, né, a gente está nesse tipo de lugar, de mobilidade por congelamento, até o nosso toque, nossas mãos tendem a ficar mais frias, tá? Então, o vago dorsal e o ventral, ambos estão na porção parasimpática, tá? Ambos estão na porção parasimpática. O parasimpático, ele é conhecido por um sistema periférico do sistema nervoso de descanso e digestão, tá? Então, o vago dorsal, ele tem a ver com o descanso, né? Ele tem a ver com digestão, por isso que a gente não consegue comer quando a gente está nervoso, porque a gente sai do parasimpático e a gente vai para o simpático, que é a de mobilização para ação. Então, o vago dorsal, ele tem esse duplo sistema de engajamento social, trazendo confiança, tá? E o descanso, digestão e mobilidade tônica, tá bom? Então, é um sistema que está relacionado, é uma ramificação do nervo vago, tá? O ramo vagal dorsal é uma ramificação do vago, que vai estar envolvida nessas três atividades: descanso, digestão e, em situações de extremo perigo, imobilidade tônica, congelamento, tá bom? E essas três funções estão dentro do sistema nervoso parasimpático, tá? Eu vou falar agora um pouco do sistema nervoso simpático, que é um outro componente da teoria polivagal. Então, o sistema simpático, ele prepara o corpo para lidar com ameaças, tá? Então, o nervo vago, ele não está relacionado ao sistema nervoso simpático, tá? A principal relação dele é com o parasimpático. Mas, às vezes, o sistema nervoso simpático e o parasimpático podem estar atuando juntos em partes específicas, provocando o que eu chamo de estados mistos, que eu vou falar mais para frente, tá bom? Então, o sistema simpático, que é o contrário de descanso e digestão, tá? Ele é o contrário de congelamento também. Então, o simpático, ele está dentro do medo e o parasimpático também participa do medo. Então, o simpático ele participa do medo para luta e fuga e o parasimpático ele participa do medo só para imobilidade tônica, tá? O parasimpático. Em contrapartida, o parasimpático ele está mais relacionado ao descanso, digestão e segurança, tá bom? Então, eu estou revendo aqui esses conceitos que talvez sejam novos para vocês, e cada ramo do vago ele vai ter mais de uma função, por isso que pode levar algum tempo para a gente ir interiorizando e automatizando esse raciocínio aqui. Então, o simpático ele prepara o corpo para ameaças, né? Luta, fuga, agitação. Então, essa agitação emocional ela pode ser saudável ou patológica, tá? Ela pode ser saudável tanto trazendo uma mobilização emocional proativa, né? Então, para praticar um esporte, a gente precisa do sistema simpático. Mas esse esporte ele vai ser mais gostoso, ele vai ser mais saudável se tiver uma participação do engajamento social, por exemplo, do parasimpático, da porção ventral do nervo vago, está relacionado ao parasimpático, ao contrário desse sistema aqui. Isso vai gerar um estado misto, que eu chamo de saudável, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso vai gerar um estado misto, tá bom? Então, ativação do sistema simpático. Resposta de luta, fuga, agitação emocional, saudável ou patológica. Como é que vai ser patológica? Quando você tem uma ativação do simpático que você não controla, isso gera pressão alta, estados de estresse crônico, ansiedade patológica. Todos esses são estados patológicos do sistema
simpático, tá? Vou falar aqui sobre regulação emocional. Então, a regulação emocional saudável envolve uma interação equilibrada entre os sistemas, diferentes componentes da teoria polivagal. Alguns a gente mencionou, vou repetir aqui. O sistema nervoso central, o sistema simpático e o parasimpático, que são do sistema periférico, tá? O nervo vago, certo? O nervo vago, suas duas ramificações, as porções ventral e dorsal. São esses conceitos que a gente está tratando aqui. Tá? Entender esses conceitos é muito importante para entender onde eu estou dentro de mim nesse momento. Tá? Eu estou sentado aqui, né? Eu estou descansado, estou me sentindo tranquilo, mas eu também estou sentindo uma ativação, uma adrenalina saudável aqui. Eu estou empolgado para gravar essa aula. Então, isso me coloca num estado misto. Eu estou seguro, estou tranquilo, mas também estou acordado e com agitação saudável. Então, isso aqui é um exemplo de um estado misto, saudável, tá? Um esporte, por exemplo, onde eu estaria muito mais em movimento, um esporte, só que jogando com amigos, tranquilo, meio que não me importando se eu ganho ou perco, aproveitando. Isso é um estado misto também do sistema simpático, que ele tem muito a ver com luta e fuga, né? Mas aqui a gente está falando de mobilização para ação agora, e com o estado emocional subjacente de tranquilidade, porque meu coração ele pode bater forte, mas eu tá com neurotransmissores de serotonina, de dopamina fluindo em mim e não tanto de cortisol, né, que é um neurotransmissor relacionado ao estresse. Então, esses elementos aqui do sistema nervoso central e periférico, ele permite a gente ter uma adaptação adequada às demandas emocionais do ambiente. Eu falei um pouco dos estados mistos, né? A gente aqui só para poder amarrar melhor tudo isso. Acontece, né, quando convocamos o ramo ventral do nervo vago, juntamente com o sistema nervoso simpático, por exemplo, seja para ação ou vigília. Então, se eu estou aqui sentado, tranquilo, mas acordado, eu estou com uma ativação simpática. Se eu estou aqui acordado, alerta, né? Mas se eu estou tranquilo, também estou com uma ativação do ramo ventral do nervo vago. Tá? Então, isso seria um estado misto. A outra polaridade dos estados mistos, a não ser a mobilização para ação, é quando estamos imóveis, mais tranquilos, sem medo, né? A imobilidade sem medo. Então, temos o movimento agradável, né? Um movimento tranquilo, agradável, os esportes, a dança, as práticas de expressão corporal. E temos a imobilidade sem medo, porque o congelamento ele é um estado de imobilidade com medo. Eu estou congelado, com medo, por isso que eu estou parado. Mas a imobilidade sem medo é o contrário, quando a gente tem um engajamento social, por exemplo, ou quando estamos sozinhos também, mas estamos alertas, acordados, não estamos dormindo, né? Então a gente vai ter uma mistura aí de ativações desses componentes do simpático e do parasimpático. Então, a desregulação emocional ocorre quando os componentes citados não funcionam de maneira coordenada, quando a gente tem uma hiperativação de um ou uma hipoativação de outro, e isso pode estar resultando em problemas como dificuldade de vinculação, tá? Então, se você tem uma dificuldade de vinculação, você está com algum trauma emocional ativo, que precisa ser tratado, conhecido, tá? Seja com vias cognitivas, seja com vias somáticas. De preferência, uma abordagem, uma intervenção que considere essas duas esferas, tá? Então, uma pessoa que está com traumas, ela vai ter dificuldade de vinculação, ela vai ter ansiedade, ela pode ter depressão. A depressão vem muito da cronificação da imobilidade tônica. A pessoa é tão agredida durante a vida
que ela vai desistindo de lutar, ela vai desistindo de resistir, é muito repetida a agressão, a invasão. Isso pode estar gerando, um quadro de depressão. Então quando a pessoa tem a sua porção dorsal ativada para imobilidade tônica, ela vai entrar em depressão, tá? Ela pode entrar em depressão. E aí, eh, é muito interessante quando eu trato de pessoas com depressão e a gente vai praticando os exercícios da experiência somática e outras práticas somáticas e conversando sobre, suas leituras sobre a vida, suas cognições sobre a vida. É muito interessante ver como o corpo vai liberando esse trauma, essa da imobilidade tônica, e inclusive a pessoa passa a sentir mais sangue circulando nas suas pernas, nas suas, periferias, na cabeça. Então, eu entendo que o estado de depressão, de ansiedade, muitos acometimentos mentais devem ser tratados através da destraumatização do sistema nervoso, periférico, para poder gerar uma destraumatização do sistema central, tá. Então isso é muito diferente do que se entende por tratamento psicológico. A psicologia ocidental, ela cresceu muito longe da experiência corporal. Então hoje em dia, inclusive, na TCC, que era uma abordagem, muito criticada por ter um paradigma cognitivo demais, é uma abordagem que vem se aproximando do mindfulness, por exemplo, que é uma prática, de atenção ao corpo, né, e que contribui muito para a gente ter um outro senso de orientação, que não só o cognitivo, o mental, mas uma orientação sensorial, aquilo que eu sinto, tá? Isso é muito importante. O ser humano, ocidental, ele está muito longe do seu corpo. A gente está, assim, preso num labirinto mental que, eh, não me surpreende o número de pessoas com ansiedade que chegam na minha clínica, cada vez mais de uns anos para cá. Então a regulação emocional adequada, né, é crucial para o bem-estar mental e físico. É crucial eu sentir uma tranquilidade no meu corpo, tá, um conforto, uma sensação gostosa de mim comigo mesmo, é, para mim, o critério maior de saúde, tá. Então, quando eu aprendo a me regular, eu vou parar de cometer muitos atos inconscientes, porque se eu estou regulado, né, se eu sei me regular emocionalmente, através de práticas de respiração, de expressão corporal, da minha leitura da minha vida, do treino da minha atenção para o meu corpo, se eu consigo me regular, eu não vou responsabilizar ninguém pela minha infelicidade, tá? Se eu estou feliz, eu não vou projetar minha infelicidade nos outros, eu não vou exigir que os outros fiquem mudando por mim, eu não vou culpar os outros pelo meu estado emocional. Então, para mim, eu costumo girar minha clínica em torno da regulação emocional por isso, porque quando nós estamos regulados, 90% dos nossos problemas, eles parece que vão para lugar nenhum, sabe? Então a teoria polivagal, ela traz essa compreensão abrangente da regulação, desregulação emocional, que também pode ser chamado de trauma. O trauma é uma cristalização, tá? O trauma é uma cristalização de um dos componentes. Então, se eu tenho um sistema nervoso simpático muito ativado para luta e fuga, o meu trauma está aí. Eu vou precisar desativar essa luta e fuga, compreender com o meu paciente onde começou essa luta e fuga dele. De repente, ele aprendeu com os pais, com o ambiente que o cercava, de repente aconteceu alguma coisa específica, ou vários eventos foram deixando ele com aquela ativação de luta, ou uma ativação de fuga, né? Uma ativação de medo, onde a pessoa não olha nos olhos, ela tem uma agitação, mas ela não faz aderência com as pessoas.
ela não escuta, ela não solicita que escutem ela não tem uma postura ativa ao encontro. Isso também pode ser um outro estado traumático. A gente vai encontrar aí as fobias sociais e outros tipos de fobia também. Podemos encontrar aí, tá? A outra forma de traumatização que eu comentei foi o estado de imobilidade tônica, que é quando nós desistimos da vida, em suma, né? Nós desistimos da vida. Então, com a teoria polivagal, nós podemos ter uma noção muito mais clara do porquê estamos pensando certos conteúdos de pensamento, nós podemos confrontar padrões negativos em nós e procurar atividades ou uma profissional que possa nos ajudar, né? Eu recomendo que, se vocês sentem que estão presos em algum lugar de traumatização, que vocês olhem melhor para isso como algo que pode ser resolvido. O trauma tem cura, tem tratamento, tá? Então, se você não sente um bem-estar no seu corpo, tenha certeza disso, que isso pode mudar de uma maneira que você vai se surpreender, tá? Então, para cada um, o método precisa ser desenhado de acordo com o lugar onde essa pessoa está, tá? Então, eu acho que tanto as práticas cognitivas quanto as práticas somáticas, eu gosto na minha clínica de usar intervenções dos dois âmbitos para mudar o corpo, para mudar os pensamentos também, né? São muito importantes para a gente pensar no auxílio a pessoas que estejam ansiosas, que estejam com medo, que estejam deprimidas, né? E não somente, né? Em muitos casos eu sei que é recomendado o uso de medicação, mas não somente recorrer à questão da medicação, porque a própria medicalização pode impedir da gente identificar as estruturas que estão desreguladas e assim não poderemos proceder com o tratamento adequado, né? Eh, e o paciente retomar seu vigor, retomar sua criatividade, retomar sua paz, tá? Muito obrigado por assistirem essa aula. Eu tenho planos de continuar desenvolvendo mais esse tema e contribuir com vocês para a gente ir aprofundando também em na abordagem e no tratamento dos traumas emocionais.